uma satisfação muito grande receber a desembargadora Tereza Asta, que irá falar sobre o mandado de segurança. Boa tarde, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, meus agradecimentos à ministra Dora pela oportunidade de participar desse evento histórico para a magistratura. É o primeiro evento da ENAMAT feito por videoconferência e a ENAMAT sai na frente no sentido da formação e da capacitação dos nossos magistrados neste momento difícil que o país atravessa. É uma grande satisfação participar deste evento, até para representar as nossas juízas, não é? Eu sou a única mulher que está participando desse curso e, com muito orgulho, estou representando todas as minhas colegas magistradas. Também gostaria de fazer uma pequena observação em relação a alguns eventos que estão ocorrendo na minha área de jurisdição, na vice-presidência judicial do TRT15, porque considero relevante trazer essas informações aos colegas. Nós estamos fazendo audiências de videoconferência em mediação e conciliação em dissídios coletivos. O que se observa nessas videoconferências é um momento de muita dúvida, não só por parte dos sindicatos, como também por parte das empresas. E é relevante notar que, muito embora o Supremo tenha se manifestado pela constitucionalidade da medida provisória, quando julgou a cautelar na ADI 6363, é sensível o interesse demonstrado pelas empresas em procurar formar um acordo coletivo com os sindicatos, porque entendem que é necessário evitar questionamentos futuros quanto a vício de vontade em relação aos acordos individuais, e também por uma questão de isonomia, ou seja, é mais fácil você administrar uma crise quando você tem critérios seguros e claros em relação à totalidade dos empregados. Então, é visível constatar isso no dia a dia das nossas audiências, e isso demonstra como a Justiça do Trabalho é importante nesse momento. Então, nós tivemos, no decorrer dos últimos anos, muito questionamento a respeito da importância da Justiça do Trabalho. E nesse momento difícil, a Justiça mostra a que veio realmente, né? Mostra a importância do seu papel institucional. Eu vou passar, então, a apresentar um PowerPoint para facilitar com que os senhores acompanhem a minha exposição. Nosso tema, o tema proposto pela escola, foi a análise do mandado de segurança frente à legislação do coronavírus. Eu vou fazer essa apresentação em 4 partes. A primeira parte, vou abordar a legislação de crise do coronavírus. Na segunda parte, a legislação que rege o mandado de segurança. Na terceira parte, como a situação de crise impacta a legislação do mandado de segurança, efetuando a análise de estudo de casos concretos e, por último, a conclusão. Na legislação do coronavírus, eu quero ressaltar, por primeiro, a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, ao dispor sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional. Com o agravamento dessa situação, em 11 de março de 2020, a OMC passou a classificar o coronavírus como uma pandemia. Em decorrência desta nova classificação, nós tivemos o decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que, regulamentando a Lei 13.979 de 2020, passou a definir os serviços públicos e as atividades essenciais sob essa perspectiva da pandemia. E o Decreto Legislativo 06/2020, também de 20 de março de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública, cujos efeitos até 31 de dezembro de 2020. Esses parâmetros legais são importantes porque vão nos ajudar sobremaneira na análise dos casos concretos.
também é oportuno trazer à colação o artigo 1º da medida provisória 927, de 22 de março de 2020, ou seja, promulgada logo em seguida do reconhecimento do estado de pandemia, que estabelece no seu parágrafo único que o disposto na medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 06 de 2020, e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior nos termos do disposto no artigo 501 da CLT. O artigo 501 da CLT estabelece como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para cuja realização ele não contribuiu. Eu não tenho tempo aqui para discorrer de forma mais detalhada quanto ao questionamento que graça na doutrina e na jurisprudência em relação à recepção do Instituto da Força Maior pela Constituição Federal de 1988 e nem também a respeito do questionamento quanto à configuração da pandemia como o factum principis. O foco da nossa abordagem não é esse, e, portanto, eu não vou perder tempo com isso neste momento. Quero apenas pontuar que, a meu juízo, não se trata de factum principis, mas de força maior mesmo, não só porque está referido na medida provisória 927, mas porque toda a situação fática de calamidade pública respalda o entendimento jurídico de que se trata de força maior. Bom, visto a legislação de regência do coronavírus, vamos agora adentrar para a legislação que rege o mandado de segurança. Vou ressaltar, primeiramente, que se trata de uma ação mandamental cujo escopo é proteger direito líquido e certo. Essa ponderação objetiva focar a ação mandamental na proteção de um direito pré-constituído, ou seja, quando se chega com o mandado de segurança, é necessário estar caracterizado que há um direito líquido e certo, não questionável, nem objeto de prova a ser produzida nos autos de um mandado de segurança, que isso é incabível. E também o segundo elemento, no sentido de que este direito líquido e certo foi violado ilegalmente por abuso de poder. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica, não só se sofrer uma efetiva violação, mas também, em caso de receio de sofrê-la, pode questionar essa situação de agressão e violação aos seus direitos mediante um mandado de segurança. Entretanto, é importante pontuar aqui o artigo 5º, no sentido de que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Eu gostaria que guardassem estas observações, porque elas serão muito úteis quando formos analisar os casos concretos. Outra reflexão importante é a que se refere ao disciplinamento da liminar no artigo 7º da Lei 2016/2009. Ao atuar como relatora em mandados de segurança, tenho observado que muitas vezes há uma certa confusão quando se fundamenta a decisão em mandado de segurança com referência ao artigo 300 do CPC. Claro que o artigo 300 do CPC nos fornece um subsídio importante. Entretanto, a análise de uma liminar em mandado de segurança, ela tem que observar alguns requisitos específicos desta legislação de regência, ou seja, tem que observar o inciso 3º do artigo 7º e aferir, primeiro,
se há um fundamento relevante no pleito, e segundo, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. São conceitos diferentes do artigo 300 do CPC, e por isso eles têm que ser prioritariamente considerados quando se analisa a concessão de uma liminar em mandado de segurança, de forma que o artigo 300 do CPC vai atuar tão somente como um subsídio para respaldar esta fundamentação. Importante também ressaltar o que consta do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 12.016, de 2009, que disciplina o mandado de segurança, ou seja, não se considerar liminar para pagamento de qualquer natureza. Também é muito importante este regramento legal na análise dos casos concretos que iremos examinar a seguir. Como a legislação de crise impacta a legislação do mandado de segurança? Vamos passar, então, ao estudo de casos concretos. Primeiro caso, liberação do fundo de garantia. A competência é da Justiça do Trabalho? Eu quero parabenizar o meu colega Júlio pela excelente exposição, inclusive em relação a tal tópico. Até parece que nós combinamos, não é, Júlio, de analisar essa questão. Mas, com certeza, o Júlio analisou sobre a ótica da tutela e eu vou focar na análise do mandado de segurança. E por que trouxe a discussão a respeito deste caso? Porque tem sido um caso muito recorrente. Nós estamos com muitos mandados de segurança que foram ajuizados com este objetivo, a liberação do fundo de garantia. O que temos são duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. A primeira, súmula 82, ao estabelecer que compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do fundo de garantia. E a súmula 161 do STJ, estabelecendo que é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PASEP e FGTS em decorrência do falecimento do titular da conta. A pergunta que se faz é: estas súmulas que são anteriores à emenda constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, estariam superadas? Ou seja, ocorreu um overruling das referidas súmulas por terem sido editadas antes da emenda constitucional 45? Como a doutrina e a jurisprudência têm visto essa matéria? Nós temos duas posições relevantes. Temos alguns outros questionamentos laterais, mas há duas posições principais. A primeira posição sustenta que a alteração promovida pela emenda constitucional 45 levou à superação da diretriz contida nas referidas súmulas e, portanto, a Justiça do Trabalho é competente para julgar essas questões. A segunda posição sustenta uma perspectiva diversa, no sentido de que a alteração que a emenda constitucional 45 promoveu no artigo 114 da Constituição Federal em nada altera a diretriz contida nas referidas súmulas. Vamos analisar a fundamentação das duas posições. Primeira posição: a alteração que a emenda constitucional 45 promoveu no artigo 114 da Constituição Federal levou à superação da diretriz contida nas súmulas do STJ. E levou por quê? Nós temos aqui um slide que compara o texto do artigo 114, antes da alteração da emenda constitucional 45, e o texto atual, que está em vigor.
a alteração significativa sustentada por este ramo da doutrina é a inserida no inciso 1º e 9º do artigo 114, ampliando a competência da Justiça do Trabalho para as ações da relação. E, nesse sentido, se sustenta que, como o pleito está relacionado a uma relação de trabalho, haveria a competência inequívoca da Justiça do Trabalho. Nós temos alguns julgados, eu fiz uma pesquisa entre os julgados do TST, claro que são julgados anterior à pandemia do coronavírus, mas a fundamentação constante desses julgados oferecem subsídios importantes para o amadurecimento da reflexão na análise desta controvérsia. Processo 170-30/2016 fundamentou a decisão da seguinte assertiva: competência da Justiça do Trabalho, expedição de alvará para levantamento do fundo de garantia, sucessores do trabalhador falecido. Com o cancelamento da súmula 176 desta Corte, em razão da superveniência da Emenda Constitucional 45/2004, a discussão quanto à competência material acerca da expedição de alvará para saque do FGTS, quando estabelecida a relação processual diretamente entre o trabalhador titular da conta vinculada e a Caixa Econômica Federal, na qualidade de órgão gestor do Fundo de Garantia, sem que haja demanda entre empregado e empregador, encontra-se superada nesta Corte. Eu quero parar um pouquinho nesta fundamentação, porque ela é muito importante para dar um norte na discussão dos novos casos. É possível observar, primeiro, a conclusão de que, com o cancelamento da súmula 176 do TST, que restringia a competência para a liberação do fundo de garantia nos casos em que havia uma demanda entre empregador e empregado, a conclusão sustentada no voto, na decisão, é no sentido de que houve uma ampliação de competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a expedição de alvará para saque do fundo de garantia, mesmo quando houver uma relação processual direta entre o trabalhador titular da conta vinculada e a Caixa Econômica Federal. E conclui que é possível sustentar essas razões de decidir, porquanto o pleito decorre de uma relação de emprego, o que enseja a aplicação do artigo 114, inciso 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45. Essa fundamentação nos dá uma diretriz muito importante, sinalizando como está sendo encaminhado esse julgamento de competência, respaldando a ampliação da atuação da Justiça do Trabalho. Tenho aqui um outro julgamento também, que trata de fundo de garantia por tempo de serviço, expedição de alvará judicial para saque de depósitos na conta vinculada. E também trata da competência da Justiça do Trabalho. Fundamentação, eu pensei apenas os tópicos principais, porque evidentemente são julgados longos, né? Mas eu selecionei apenas e tão somente aquela parte que está afeta a competência da Justiça do Trabalho. A promulgação da Emenda Constitucional 45, de 2004, tornou superado o entendimento consagrado na súmula 176 desta Corte, segundo o qual a competência da Justiça do Trabalho para autorizar o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia estava restrita aos dissídios entre empregado e empregador. A referida súmula foi cancelada por ocasião do julgamento pelo Tribunal Pleno desta Corte.
da redação conferida aos incisos 1º e 9º do artigo 114 da Constituição Federal, extrai-se que a circunstância de a Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo da relação jurídica, na condição de mera gestora do Instituto, não afasta esta competência material. Novamente, está sendo respaldada uma ampliação de competência da Justiça do Trabalho, com fundamento no artigo 114 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 45, ou seja, a diretriz, mais uma vez adotada, da competência da Justiça do Trabalho. Trago também aqui um julgamento da relatoria da ministra Dora Maria da Costa, nossa diretora da ENAMAT, ao julgar um agravo de instrumento em recurso de revista, dando provimento ao agravo de instrumento, em face da possível ofensa ao artigo 114, inciso 1º, inciso 9º da Constituição Federal. O regional manteve a sentença que concluiu pela incompetência material desta especializada para conhecer do pedido de levantamento da conta do Fundo de Garantia, formulado pelo cônjuge em razão de falecimento do decujus, e a TST está provendo o agravo de instrumento para julgar o recurso de revista, fundamentando que a súmula do artigo 176 foi cancelada pelo Tribunal Pleno, logo, a competência material para apreciar o pedido de expedição de alvará judicial para fins de saque dos depósitos do Fundo de Garantia, na SEF, decorrem da relação de emprego, havida entre ex-empregado e empregador, como na hipótese pertencente à Justiça do Trabalho, em decorrência do disposto no artigo 114, novamente, inciso 1º e inciso 9º da Constituição Federal. Esta primeira posição, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho, em relação aos casos suscitados nesta situação de pandemia, passando a analisar o pleito, está deferindo a liberação do Fundo de Garantia com fundamento no artigo 20, inciso 16A, da Lei 8.036/90, aliás, já referida pelo meu colega Júlio, que me antecedeu nessa aula. O artigo 20 estabelece o seguinte: a conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia poderá ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 16. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. A linha A. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo governo federal. Ora, conforme a legislação já exposta no início desta aula, nós temos um reconhecimento formal do governo federal de que se trata de um estado de calamidade pública. E um estado de calamidade pública que abrange todo o território nacional. E, portanto, existe respaldo para apreciação do pedido de concessão de alvará, no sentido de reconhecer o direito da parte fundado neste preceito legal. Reconhecendo o direito da parte fundado neste preceito legal, a segunda questão que tem que ser enfrentada é o valor. Tem sido recorrente nos mandados de segurança o pedido de saque integral do Fundo de Garantia, né? Nós temos casos de trabalhadores que estão com o vínculo em vigor, eles relatam isso na inicial do mandado de segurança, e estão com o vínculo em vigor. Entretanto, muitas vezes a empresa adotou a suspensão contratual
ou a redução de jornada e salário, nos termos da medida provisória 936, e, em virtude da redução do salário, neste último caso, e na ausência de salário no primeiro caso, né, porque quando há suspensão nos termos da medida provisória 936, o empregado recebe apenas aquele ajuda emergencial paga pela União com base no valor do seguro-desemprego, o que é um valor muito baixo, muito pequeno, insuficiente para que ele possa arcar com as suas despesas. E é por isso, com esses fundamentos, que o trabalhador entra com um mandado de segurança pedindo a liberação integral dos depósitos fundiários. Quando se analisa essa questão do valor, é necessário ater ao que dispõe o decreto 5.113 de 2004, justamente que veio regulamentar o pré-citado artigo 20, inciso 16, da Lei 8.036, ao estabelecer um limite. O artigo 4º estabelece que o valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada na data da solicitação, mas limitado a R$ 6.220, por evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a 12 meses. Nós já vimos que a interpretação de pandemia está sendo equiparada ao desastre natural, e por isso é sustentável aplicar o referido limite aos pedidos de liberação de fundo de garantia. Outra reflexão em relação ao valor está fixada na medida provisória 946 de 2020. O artigo 6º estabelece: fica disponível para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, aos titulares de conta vinculada do Fundo de Garantia, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, de que trata a Lei 13.979/2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045 por trabalhador. Eu concordo com o meu colega Júlio, no sentido de que este pedido poderá ser feito de forma direta, né? Ele não depende de uma decisão judicial. Entretanto, a questão que se coloca em mandados de segurança é o pedido para que o juiz do trabalho antecipe esta liberação, para que não se espere a data inicial de 15 de junho de 2020, mas que essa liberação seja antecipada. Em muitas iniciais de mandados de segurança, nós temos até esse pedido alternativo de forma expressa, ou seja, pede-se a liberação integral do que consta da conta vinculada, ou, alternativamente, pede-se a liberação antecipada deste valor de R$ 1.045. É uma situação muito complexa, como bem disse o Júlio, né? E como ressaltaram os eminentes ministros que deram verdadeiras conferências neste curso nos dias anteriores, né? Desde segunda-feira nós estamos com apresentações magistrais nesse curso, explanando como a situação que estamos enfrentando é uma situação totalmente atípica, extremamente complexa, de grande dimensão, e é por isso que as soluções têm que ser muito ponderadas. Eu estou trazendo para os senhores os dois posicionamentos, mas ao final não vou me furtar a fazer algumas reflexões pessoais a respeito desses desafios. Bom,
Segunda posição. A segunda posição entende ser incompetente a Justiça do Trabalho, porque a alteração da Emenda Constitucional 45 em nada alterou a diretriz estabelecida nas súmulas 82 e 161 do STJ. E sustenta isso fazendo uma interlocução entre os artigos 114 da Constituição Federal e 109 da Constituição Federal, ressaltando o inciso 1º do artigo 109, que estabelece a competência da Justiça Federal quando se tratar de causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. E a aplicação deste preceito nos casos de liberação, notadamente quando se trata de jurisdição voluntária, porque o pedido de saque está direcionado diretamente à Caixa Econômica Federal, ou seja, não há uma lide entre empregado e empregador, mas um pleito formulado em face da Caixa Econômica Federal. Eu tenho aqui um julgado do TST no seguinte sentido: recurso de revista da Caixa Econômica Federal, diferenças de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia, decorrências dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria e da pessoa. Em controvérsia nos autos que a Caixa Econômica Federal foi demandada tão somente como agente operador e centralizador dos recursos do Fundo de Garantia, e não como empregadora, como o objeto da ação contra ela movida é a correção monetária dos depósitos do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, a competência é da Justiça Federal, a quem, nos termos do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, compete processar e julgar, aspas, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. O entendimento sobre a matéria, ademais, já está pacificado nesta Corte Superior de Justiça Trabalhista por meio da OJ 344, da SBDI 1 do TST. Ou seja, há um reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho por conta da participação da Caixa Econômica Federal, com fundamento no artigo 109, inciso 1º. E esta observação, esta reflexão, essas razões de decidir estão respaldadas nos seguintes pontos. Em jurisdição voluntária, o pedido de alvará está direcionado à Caixa Econômica Federal. Não há conflito decorrente de uma relação de trabalho. Não há resistência do empregador. Também é importante trazer à colação, em relação a esta segunda posição, o disposto no artigo 29b da Lei 8.036/90, que veda a autorização de saque ou movimentação da conta do FGTS em decisão liminar em mandado de segurança. Artigo 29b. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461, por óbvio, do antigo CPC, que implica em saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. Este preceito foi incluído pela medida provisória 2197-43 de 2001 e suscitou o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo por várias razões, entre as quais, por se tratar de uma processual. A ADI 2479, por maioria, considerou constitucional a medida provisória 2197 e, portanto, constitucional a inserção desta limitação
no que se refere à autorização de saque do FGTS. Ao analisar a questão, o julgamento da referida ADI ponderou o seguinte: a exigência de comparecimento pessoal, vinculação dos depósitos referentes à correção dos saldos de contas respectivas e proibição de concessão de medidas judiciais para saque ou movimentação das contas referentes ao FGTS constituem restrições constitucionais que não atingem o núcleo essencial do direito à representação sindical e à advocacia como função essencial à justiça. A garantia fundamental da inafastabilidade da jurisdição não é afrontada pela vedação de medidas judiciais autorizadoras da movimentação das contas vinculadas do FGTS. Portanto, está respaldada em preceito legal expresso a proibição da concessão de saque ou movimentação das contas do FGTS em decisão liminar em mandado de segurança. Segundo caso recorrente no momento em que estamos enfrentando essa pandemia de coronavírus. Pedidos de saque de fundo de garantia, respaldado no artigo 20A, inciso 1º, requerendo que o saque seja autorizado, mesmo sem prova de que houve uma rescisão contratual. Eu tirei aqui uma parte de uma fundamentação de uma decisão que expede alvará em relação a este pedido. A fundamentação diz o seguinte: desta forma, mesmo que não haja nos autos prova cabal de dispensa motivada do autor por iniciativa da ré, o presente momento afigura-se como situação extraordinária, caracterizada formalmente como hipótese de força maior por ato do Poder Executivo Federal, como citado acima, o que autoriza, nos termos do artigo 20, inciso 1º, em fine da Lei 8.036/90, a movimentação do saldo da conta vinculada do Fundo de Garantia do Trabalhador junto ao órgão gestor. Por essas razões, é deferida a expedição de alvará da totalidade do valor depositado, com exceção apenas dos depósitos para fins de recurso. Esta decisão, com certeza, considerou aquela ponderação já externada pelo Júlio, no sentido de que, se há liberação do fundo de garantia para outras razões, inclusive para aquisição de casa própria, para financiamento, por que não haveria, num momento delicado de pandemia, em que os recursos necessários para prover a subsistência do trabalhador são escassos? A pergunta que se faz quando se analisa uma lei, é necessário aplicar o princípio da segurança jurídica, não é? Eu não posso decidir de forma episódica sem considerar que há um sistema de fundo de garantia, que ele garante os depósitos dos trabalhadores, e se for deferida o saque da totalidade dos depósitos existentes na conta de um trabalhador, ele tem que ser deferido também para os demais. E se isso ocorrer, vai haver uma explosão do sistema. O sistema vai deixar de existir. Isso atende ao princípio da segurança jurídica, agasalhado pela nossa Constituição, como um dos princípios fundantes do nosso sistema normativo. É possível superar todos os ordenamentos existentes com base em razões outras que não razões jurídicas, deferir o saque integral do fundo de garantia? Isso seria sustentável, mesmo em se tratando de uma situação de pandemia? Vou passar a análise de outro caso: saque do fundo de garantia em caso de rescisão do contrato de trabalho por força maior.
A medida provisória 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 1º, parágrafo único, já estabeleceu que a situação de pandemia que nós estamos vivendo constitui hipótese de força maior. Há inúmeros casos de empresas que estão dispensando os trabalhadores e lançando como causa da dispensa a despedida por força maior, lastreada no artigo 501 da CLT e respaldada no artigo 1º da medida provisória 927. A Lei 8.036/90, que trata do FGTS, estabelece no artigo 18, parágrafo 2º, a possibilidade da força maior, e o artigo 20, ao tratar das situações de saque e movimentação, expressamente disciplina que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Primeiro inciso, despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior. Aqui, senhores, nós temos um caso completamente diferente do anterior. A legislação respalda o saque do fundo de garantia no caso da dispensa por força maior. Então, a decisão de liberar este saque está respaldada em norma legal expressa. Nós sabemos que a Caixa Econômica Federal vem impondo alguns obstáculos quando o trabalhador chega com a documentação fornecida pelo empregador. Alega a Caixa Econômica Federal que ela precisa de uma decisão judicial. Ora, essa alegação é totalmente despropositada. A decisão judicial é desnecessária. Entretanto, como nós estamos vivendo um momento de pandemia e aquele que perdeu seu emprego vive numa situação de urgência, considero que o mandado de segurança pode ser provido tranquilamente, deferindo o saque do fundo de garantia nos casos de força maior. Outra situação que está sendo também muito demandada na Justiça do Trabalho são os mandados de segurança para implementação das normas de segurança em situação de pandemia. E esse pedido está sendo feito principalmente por trabalhadores em hospitais e trabalhadores de transporte público. Entre as várias questões recorrentes, existe uma demanda por ampliar o grupo de risco, né? Nós temos um rol dos trabalhadores que estão inseridos no grupo de risco. Entretanto, como se trata de uma pandemia, cuja complexidade ainda não se conhece em toda a sua amplitude, e o temor aumenta com o passar do tempo. Muitos trabalhadores que não faziam parte inicialmente desse rol de grupo de risco, agora estão reivindicando o benefício. Esse pedido tem que ser analisado com muita cautela e com muita ponderação. É preciso avaliar, por exemplo, o tempo de exposição do trabalhador. É inequívoco que num hospital o tempo de exposição é muito mais amplo do que em outras atividades. O tempo de exposição daquele que trabalha no transporte público também não pode ser desconsiderado. Nós temos decisões nos dois sentidos, tanto o que amplia o grupo de risco, quanto o que denega essa ampliação. O problema é que eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eu quero registrar que a aferição fática dos elementos trazidos aos autos será um critério diferenciador importante para avaliarmos se trata mesmo de um direito líquido e certo e de um ato ilegal. Por último, vou tratar das empresas de call center. As empresas de call center, como nós sabemos, congregam no mesmo ambiente um número expressivo de trabalhadores, né?
e a contaminação, em virtude disso, se tornou possível e devendo ser evitada, tendo em vista os efeitos que provoca para a ampliação da epidemia. E em virtude disso é que o pedido dos trabalhadores, dos sindicatos, para a redução de números de empregados por turno, a fim de que possa ser garantido um aumento de distância entre um posto de trabalho e outro. Nós sabemos que no call center os postos de trabalho são muito próximos, né? E é por isso que é sustentável esse pedido de redução do número de trabalhadores por turno para que seja possibilitado o aumento de distância. Também o afastamento de pessoas do grupo de risco e a intensificação das medidas de higiene quanto à distribuição de álcool, máscara, etc. Os mandados de segurança ajuizados em relação às empresas de call center estão sendo providos, muitas vezes não deferindo nessa totalidade, decisões diversas em relação ao item 2, ou seja, quanto ao afastamento de pessoas do grupo de risco, no sentido de ampliar ou não esse grupo de pessoas do grupo de risco, né? Nós temos decisões que afastam o pedido de ampliação e restringem, então, somente as pessoas do grupo de risco já reconhecido, e outras decisões que ampliam, né? Ampliam para abranger outras pessoas que podem, em virtude da debilidade, estar exposta a piores condições, né? Como é o caso das lactantes, como é o caso das pessoas que já têm insuficiência respiratória por conta de outras doenças, como é o caso dos hipertensos, diabéticos. Então, existe possibilidade da ampliação por conta da situação em que se desenvolve o trabalho das empresas de call center. Eu vou agora tratar um pouquinho das conclusões, depois deste panorama detalhado. As minhas conclusões são as seguintes. Primeiro, não vou me furtar a colocar meu posicionamento no sentido de rejeitar aqueles que defendem a aplicação do factum principis. Considero que nós estamos enfrentando uma situação inusitada e, portanto, não se trata de factum principis, né? Não é uma decisão deliberativa estatal, tão somente por vontade do príncipe, mas é uma decisão decorrente de um estado de pandemia e que visa resguardar a saúde de toda a população do nosso território nacional. Portanto, para mim é inequívoco que se trata de uma situação de força maior. Em relação à competência da Justiça do Trabalho, acho que as duas reflexões são relevantes, né? Mas de toda sorte não compactuo com a liberação total dos depósitos fundiários. Acho que mesmo para aqueles que sustentam a competência da Justiça do Trabalho, tem que haver um limite, né? Seja o limite estabelecido no decreto, seja o limite estabelecido na medida provisória. E, finalmente, pontuar, né, que a segurança jurídica é muito importante quando nós estamos enfrentando esses hard cases, né? E esses hard cases devem ser enfrentados sempre com o norte da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessas situações de crise, toda posição extremada é perigosa. É preciso cada vez mais ter o bom senso como norte, a razoabilidade como norte, a proporcionalidade entre os princípios constitucionais conflitantes, porque é cada vez mais necessário atentar para os efeitos das decisões que proferimos, né? Na senda da alteração promovida
pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, hoje não é mais possível admitir que o juiz decida sem ter consciência das consequências de sua decisão. Consequências não só para as partes, mas consequências que se propagam por todo o sistema jurídico, né? Não há decisão inocente. Nós estamos vivendo um momento de interconexão, inter-relação intensa, e é por isso que tudo que se decide impacta o próprio sistema normativo como um todo. Então, esta sensibilidade do magistrado para com os efeitos da decisão que ele profere é um norte que não pode ser afastado. E, por último, a minha satisfação, o meu orgulho de integrar a Justiça do Trabalho neste momento tão difícil. Nós estamos a postos, trabalhando, produzindo, atuando na construção de consensos. A minha experiência nas audiências por videoconferência em dissídios coletivos tem sido extremamente enriquecedora. É possível notar o medo das partes nesse momento. A Justiça do Trabalho atua para desarmar essa situação de pânico que as partes estão enfrentando, e elas externam isso nas audiências, né? Então, nossa atuação está sendo direcionada, primeiramente, no sentido de pacificar os espíritos, para que, com calma, construir consensos em prol da preservação do emprego, em primeiro lugar, que é a nossa fonte de renda e de subsistência do trabalhador, mas também em prol da manutenção da viabilidade econômica das empresas. E o valor social do trabalho e da livre iniciativa são vasos comunicantes. Se nós não tivermos esta perspectiva de que ambos estão interconectados, nós não conseguiremos construir soluções viáveis. E a Justiça do Trabalho tem uma tradição na construção de soluções para os hard cases, nas soluções de casos difíceis, nas soluções pela conciliação, pela mediação, que resulta em benefícios para todos. E em relação ao mandado de segurança, nós já chegamos a fazer audiências de conciliação e de mediação em mandado de segurança. A parte entra com um mandado de segurança, alegando, a empresa entra alegando que ela tem direito líquido e certo de suspender os contratos de trabalhadores que ganham até o limite de 3 salários mínimos, e que os trabalhadores estão se recusando a aceitar esse acordo individual, né? E nós trazemos esse mandado de segurança para a mesa, chamamos o sindicato e vamos conversar, vamos achar uma solução para isso. Então, finalizando a minha apresentação no horário, eu quero ressaltar que os pleitos de mandados de segurança vão aumentar não só em número, mas em complexidade, mas não se pode perder de vista que o norte do mandado de segurança tem que ser a violação de um direito líquido e certo, previamente constituído. Muito obrigada mais uma vez à ministra Dora pela oportunidade de participar deste evento histórico na INAMAT. Agradeço a gentileza do Platon, agradeço a colaboração de todos os servidores da INAMAT que estão se desdobrando para que este evento possa ocorrer com o sucesso que ele já obteve, e também parabenizo todos os ministros que participaram nas verdadeiras conferências que foram proferidas nos dias anteriores, e também parabenizo o meu colega Júlio pela excelente aula que nos proporcionou. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, desembargadora Tereza, eu agradeço a todos e declaro encerrado este curso.